Fala aí, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Ali Show e estamos de volta aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos reagir aqui ao vídeo do Aprofundo. 500 dias com ela estragou a cabeça de uma geração inteira no amor. Vixe! Na lata? Polêmico? Vamos ver. 500 dias com ela é um filme no mínimo... Vamos só salientar aqui. Eu já assisti esse filme. Eu só consegui assistir ele uma vez. Só consegui assistir esse filme uma única vez porque assim, eu acho esse filme tenebroso. Mas não tenebroso do tipo, a direção é ruim, os efeitos são ruins, nada disso. É que assim, os efeitos que esse filme trouxe, tipo assim, a mensagem que ele quer passar, essas coisas, tipo, como ele é abordado, eu acho que é sobre isso que o mano do Aprofundo aqui vai tratar agora. Eu achei péssimo, mano. Péssimo, péssimo. Mas vamos ver o que o cara vai falar aqui, aí a gente dá o nosso veredito. Complicado. Tom, um escritor frustrado que trabalha criando frases para cartões comemorativos, se apaixona perdidamente por sua colega de trabalho, Summer, mas não é correspondido da maneira que esperava. A história acompanha os altos e baixos dos 500 dias que eles passaram juntos, ou pelo menos próximos. Mais do que isso, o filme se tornou um marco da cultura pop mundial, inaugurando uma geração inteira de jovens hipsters com fixação por indie rock, coisas vintage e garotas com franja. Mas por trás dessa estética cuidadosamente... Essa parte aqui do garotas com franja, ele foi cirúrgico, viu? Meu amigo, quem nunca se envolveu com a garota de franja, franjinha assim, ó, 1,50 m assim, ó, mais ou menos, que ela simplesmente fudeu com o seu psicológico, você ainda não viveu até hoje. E isso foi muito específico. É melhor a gente seguir pro vídeo. construída, o filme trata de algo muito mais profundo. A complexidade dos relacionamentos, as expectativas perigosas que criamos, a dor inevitável das perdas e, principalmente, a eterna ilusão do homem moderno de encontrar o amor verdadeiro em meio ao caos emocional da sua vida adulta. E curiosamente, o filme sofre de um fenômeno incomum. Cada vez que você assiste ao longo da vida, ele ganha um significado completamente diferente, sempre moldado pelas suas experiências amorosas. Comigo foram 3 interpretações totalmente distintas. Uma aos 15 anos, outra aos 21 e agora a última aos 29. Mas afinal, o que exatamente mudou em mim e no filme ao longo desse tempo? Bora descobrir. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Bom, não importa em que fase da vida eu esteja, a cena que brinca com expectativa e realidade continua sendo uma das mais icônicas. O Tom chega todo esperançoso na festa, achando que vai ficar com a Summer, só pra levar um tapa na cara da realidade. E o pior é que a vida costuma ser assim mesmo. Mas não com a Insider, que é tipo o contrário dessa cena. Porque o que você espera é o que você recebe. Camiseta que não precisa... Eu pensando que o cara vir com um papo mó sério, ele vai indo fazer pub. Mas vamos ver a pub do cara porque a gente tá reagindo ao vídeo dele, então vamos lá. Ser passada, que não marca suor, nem deixa mau cheiro. É tecnologia pra não te decepcionar. E de quebra você tem leveza, durabilidade e um estilo coringa que combina com qualquer ocasião. Com o look da Insider, expectativa e realidade meio que viram a mesma coisa. E agora no inverno, uma boa dica é a versão de manga longa da Tech T-Shirt. Aproveita que tem cupom de 15% off. É só clicar no link da descrição que ele já ativa no seu carrinho automaticamente. Então bora lá e chega de desilusões, pelo menos com a sua roupa, com a Insider. Fechou, Aprofundo. Vamos lá, vamos. Paz, Pode avançar. Com um DVD alugado. Claro que, naquele momento, o filme me fisgou completamente. E como é que não fisgaria? Era sobre aquela ideia irresistível do amor avassalador, obsessivo, que parece consumir cada pensamento seu. Aos 15 anos, você não tá interessado em saber se o seu crush tem os mesmos objetivos de vida que você. Não importa se as suas personalidades combinam, se os gostos são complementares, nada disso. Se a pessoa gosta da mesma banda que você, já é motivo suficiente. Aliás, não só suficiente. É praticamente um sinal divino. Meu pensamento era, gosta de Beatles, de Green Day, de Panic! At the Disco? É claro que é minha alma gêmea, né? Não tem jeito. E ao longo do filme, eu fui me identificando cada vez mais com o Tom. Que
assim, rapaziada, vamos lá. Se a mina, ela tem os mesmos gostos pessoal que você, nem sempre é um indicativo de que, tipo assim, vocês vão ser um casal certo, mano. Já ouviram aquele ditado, os opostos se atraem? Então, é uma fita, cara. Porque não é porque a pessoa ali gosta das mesmas coisas que você, faz as mesmas coisas que você. Por exemplo, eu gosto de ir na academia, eu gosto de ir na academia também, pá, aí se dá, aí é um casal perfeito. Eu gosto de pizza sábado, beleza, ela também gosta de pizza sábado, pô, mano, a gente casa junto certinho, mano. Mano, isso aí muitas vezes não quer dizer que vai vingar, porque às vezes a pessoa certa, você tem que ter uma sintonia, tem que saber conversar, muitas vezes vocês vão divergir, as ideias não vão bater e as coisas se resolvem conversando, rapaziada. Não crie esse tipo de ilusão achando que a mulher certa ou um homem certo tem que gostar das mesmas coisas que você, que muitas vezes não vai dar certo. Embora mulheres geralmente tenham uma maturidade maior sobre esse tipo de coisa. Homem que geralmente é mais iludido pra isso, achando que a mina gosta da mesma coisa que eu, papapá, essa mina é pra mim. Não, cara, muitas vezes ela tá cagando e andando pra você. Tipo assim, igual tipo, eu vou no Morumbi, eu vejo a mina com a camisa do São Paulo, falo, opa, essa daqui é a mina pra eu casar, sendo que além de mim vai ter mais 50 mil negros lá com a camisa do São Paulo também, certo? E sabe, um fato engraçado sobre isso, mano? Mano, todas as minas que eu me envolvi até hoje, era tudo corintiana, mano. Todas elas, mano, eu tô tentando lembrar que se teve alguma palmeirense, mas, mano, nunca teve uma São Paulina, mano. Todas as minas que eu fiquei amarradão, mano, era tudo torcedora do Corinthians, mano. Corinthians é uma praga na minha vida. Vamos voltar pro vídeo. Minha conclusão adolescente e imatura era simples. Mulheres são complicadas, um verdadeiro mal necessário. E eu até queria citar aqui uma frase de um filósofo contemporâneo, o Mendigo Givaldo. Sou um homem amante das mulheres. Eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. E era exatamente assim que eu pensava com 15 anos. Engraçado que esse cara sumiu da mídia, né, mano? Fez aquela merda lá de se envolver com a mulher casada, tomou um pau, ganhou um pouco de mídia aí por cima, né? Como geralmente acontece com qualquer pessoa no Brasil que tem algum momento midiático, e já era, sumiu, mano. Nunca mais apareceu. Tudo em 500 dias com ela parecia mágico e alternativo aos olhos de um adolescente. Os vinis, a trilha sonora recheada de indie rock que estava explodindo naquela época, o amor não correspondido. O filme parecia ter sido feito especificamente pra mim, compreendendo cada frustração juvenil. Tudo que eu queria era uma menina de franja que topasse andar de mão dada na praça e gritar... Mas naquela época, na minha cabeça, a Summer era claramente a vilã. Uma pessoa sem coração. E o Tom? Um romântico incompreendido, injustiçado pelo destino. Depois que o filme terminou, com 15 anos e zero maturidade emocional, eu saí da experiência com uma certeza absoluta. Summer estava errada, Tom estava certo, e garotas indie eram a pior coisa que poderia existir na vida de alguém. Aos 21 anos, 6 anos depois, eu resolvi assistir o filme de novo. Eu tava recém saído de um relacionamento relativamente longo e queria... Vixe, foi corajoso, hein? Na verdade, uma boa dose de sofrimento pra curtir aquela fossa em paz. Mas dessa vez a minha cabeça explodiu. Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Aquilo era o mesmo filme? Eu baixei alguma versão alternativa reeditada? Não é possível, porque agora... tudo parecia diferente. A Summer estava claramente certa. Desde o começo ela avisou que não queria nada sério, que não acreditava em relacionamentos convencionais. E o Tom concordou com tudo, sem questionar. Eles nunca definiram uma relação séria, então, tecnicamente, ela poderia fazer o que quisesse. E mais, Tom se revelou um completo imaturo. Meu Deus, como assim ele buscava conselhos amorosos com uma criança? Descontava sua frustração quebrando prato?
Não dava pra aceitar isso. Meu amigo, vê se supera, tá? Tem literalmente bilhões de pessoas no planeta, por que ficar obcecado por uma só? Eu lembro claramente que aos 21 anos, a postura emocionalmente infantil do Tom me deixou muito irritado. Tudo me incomodava profundamente. Ele surtando em público, desabafando sobre a ex no meio de um date com outra garota, achando linda a própria fossa com aquele cabelo desajeitado e o visual desleixado. Sério, não tinha como defender. Portanto, a conclusão que eu tirei aos 21 anos de idade foi completamente diferente da que eu tive aos 15. Summer estava certa. Ela deixou muito claro sua independência e as suas regras desde o início. Tom era um garoto iludido, vivendo num mundo fantasioso que ele mesmo criou. E naquele momento eu tinha certeza absoluta de que garotos indie eram a pior coisa que poderia acontecer. Ai, caralho. Antes de falar da minha percepção atual, a gente precisa entender que 500 Dias com Ela marcou uma era muito específica da internet, a era Tumblr. Pra quem não pegou essa fase, o Tumblr era uma plataforma de... Nossa, eu peguei essa fase, hein? E eu nunca usei o Tumblr, mano. Não via graça. Era um aplicativo pra mim totalmente sem graça. Tipo assim, não agregava em nada. Da hora mesmo, eu peguei a época boa do Facebook, sabe? Facebook na época que tinha aqueles memes lá, os primeiros memes lá, o Troll Face, o Poker Face, melhor época do Facebook, uma das melhores, tá? Melhor, tem outras épocas pra bater de frente com essa, mas essa época de 2012 ali, 2013 do Facebook, foi uma época da hora, mano. Tumblr eu não via graça nenhuma, e não vejo até hoje. Nunca usei e provavelmente não vou usar. Blogs extremamente visual, onde adolescentes e jovens adultos podiam expressar sua identidade através de imagens, textos curtos e uma estética cuidadosamente construída. Era uma espécie de Pinterest com crises existenciais. E tudo lá tinha um estilo próprio, um filtro específico. Fotos granuladas com luzes piscando no quarto, paredes decoradas com fotos Polaroid, pisca-piscas no teto, frases existencialistas sobre amor e solidão, escritas com fontes elegantes sobre imagens em tons pastéis, Starbucks na mão, tatuagem fake de bigode no dedo e, claro, roupas que pareciam ter saído diretamente de um brechó dos anos 70. O Tumblr... Parece o visual do One Direction. Restart. Era bem essa vibe aí que essas fotos do Tumblr passavam na época. Era basicamente o paraíso dos jovens indies e hipsters que amavam tudo que era retrô, vintage, alternativo e melancólico. E onde entra o 500 Dias com Ela nisso tudo? Bom, o filme não apenas refletia essa estética, como ajudou a defini-la. O jeito despretensioso da Summer com seus vestidos retrô, cabelo cuidadosamente bagunçado e gosto musical alternativo, virou praticamente um padrão para toda uma geração. Garotas com franja e garotos com cardigan passaram a povoar os sonhos e timelines de milhares de adolescentes ao redor do mundo. Esse filme ajudou a consolidar uma ideia muito específica do que era ser jovem e alternativo no começo dos anos 2010. Então, não foi só um filme, foi uma cartilha emocional e estética. Ele ensinou, influenciou, inspirou e moldou toda uma geração, resumindo perfeitamente o espírito daquele tempo. Viver intensamente, amar com melancolia e compartilhar tudo isso com fotos com filtro, acompanhadas de uma frase poética. Se você viveu isso, sabe exatamente do que eu tô falando. E se não viveu, acredite, foi assim mesmo. What are you doing? New Year's, New Year's Eve. Foi em meio a essa nostalgia que em pleno 2025 eu resolvi assistir 500 Dias com Ela pela terceira vez. Aliás, eu reagi a esse filme inteiro numa live com a minha amiga Fabrícia. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição ou o link do vídeo, se o vídeo já estiver no ar, pra você assistir, porque ficou muito bom e vai ser um ótimo complemento desse vídeo.
E agora, mais uma vez, tudo parecia ter mudado. Eu finalmente consegui assistir ao filme percebendo todas as nuances que ele realmente oferece. E aproveitando cada camada dessa obra-prima disfarçada de comédia romântica indie. A primeira coisa que me caiu como uma verdade incômoda: Tom nunca esteve apaixonado pela Summer. Ele estava apaixonado por uma ideia. A fantasia de que uma mulher encantadora, diferente, mágica, surgiria na vida dele para resolver tudo que ele não conseguia resolver sozinho. Que ela seria o estopim para ele sair do emprego frustrante, virar arquiteto, amadurecer emocionalmente, encontrar um rumo. Mas a Summer também projeta, e muito. Ela se esconde atrás da sua independência emocional como uma armadura. Usa esse discurso como proteção, mas nunca deixa muito claro onde começa a leveza e onde termina a irresponsabilidade afetiva. Em vários momentos do filme, ela alimenta a relação sem se responsabilizar por ela. Diz que não quer nada sério, mas age como se quisesse. Traz o Tom pra perto quando se sente sozinha e afasta quando se sente segura. Ela é livre, mas confusa. E talvez o problema não seja o fato dela não querer um relacionamento, mas sim não saber lidar com a intimidade que, inevitavelmente, surge. No fundo, É isso Tom mesmo. e Summer são dois espelhos trincados tentando refletir um ao outro. Nenhum dos dois tem maturidade. Ó, rapaziada, pra mim a ideia era exatamente essa que eu ia chegar. Porque quando eu assisti esse filme pela primeira vez, muita gente falava pra mim, tá ligado? Na época, esse filme aí. Rapaziada, depois que eu assisti, porque pessoal, assim, no Facebook acontecia muito esse debate de 500 dias com ela, tá ligado? Isso em 2020, pandemia rolando, o mundo acabando assim, quarentena, todo mundo, mano. Então, gente, pandemia ali foi a época que geral aproveitou pra assistir algo que sempre marcou de assistir e tal. Deixa eu só arrumar um pouquinho essa câmera aqui. Acho que aqui tá bom. Isso. Então, pandemia rolando tudo e todo mundo assistindo filme, série. Inclusive foi uma época que eu peguei pra assistir Breaking Bad pela primeira vez, mano. Essa série salvou meu 2020 ali, na pandemia. Mas enfim, vamos voltar aqui 500 dias com ela. E sempre um pessoal falando, não, que a Summer tá errada, que não sei o que, ela é uma vaga, aquele nome lá, ela é isso, ela é irresponsável afetivamente. Que é, esse daí vamos chamar de povo X. E o povo Y falando que o Tom era um imaturo, que não sei o que não sabia ouvir um não, que ele projetou demais, papapá. Vamos falar que isso daí foi o povo Y, mano. E não querendo pagar de diferentão, rapaziada, até porque eu sou um ser humano, eu sou falho, eu tenho ideias diferentes e tudo. Às vezes eu concordo, eu discordo, isso daí faz parte da vida, rapaziada. Mas depois que eu assisti o filme, que eu olhei, eu vi a situação e falei, mano, os dois estão errados. Ou ninguém tá certo, ou os dois estão certos. Porque, rapaziada, vamos lá, o Tom projetou demais, igual o mano falou aqui. Ele não soube a hora de ter amor próprio, parar e falar, mano, essa mina tá só me usando, eu vou pegar, vou voltar. Mas não, ele quis ir alimentando isso, achando que uma hora ia dar, até a hora que ele se lascou, se fudeu. A verdade é essa, ele se fudeu. Ele é o que mais se fode nessa história. Mas isso também não isenta a Summer da responsabilidade dela. Ela alimentou o sentimento do cara quando corria pra ela. Ela ficou indo atrás. Quando era confortável pra ela, ela ficava em cima do cara, enchendo o saco dele, falando papapá, ficando de carinha ali. Então, assim, é o papo, os dois foram errados na situação. Acho que essa era a visão que as pessoas que assistem o filme deviam ter sobre 500 dias com ela, mano. Não ficar do lado do Tom e não ficar do lado da Summer. Mas você olhar e aprender com o erro dos dois, que os dois erraram, que você também tem que ter responsabilidade com a outra pessoa e a responsabilidade consigo mesmo. Você tem que ser responsável por você mesmo, pelo que você sente, pelo que você tá passando. Só que também você tem que ter cuidado e tem que ter responsabilidade com o que você causa na outra pessoa. Você está tomando o tempo de vida dela. Você está ali alimentando algo que você não vai querer suprir depois. Então, assim, os dois foram errados nessa história. Essa foi a minha avaliação quando assisti o filme 500 dias com ela. Concorde, discorde, pode deixar aí nos comentários, rapaziada. Mas eu assinei embaixo com praticamente tudo que o Aprofundo falou aqui. Mas vamos ver o resto do vídeo. Emocional para sustentar o que estão vivendo. Eles confundem paixão com propósito, companhia com cura,
desejo com destino. E mais do que isso, eles tentam construir um relacionamento sem antes saber quem eles são individualmente. E aquela frase que o Tom diz no final, de que nunca vai entender como Summer, que dizia não querer nada sério, acaba se casando com outro cara. Bom, Tom, talvez ninguém tenha te explicado isso ainda. Ela não queria nada sério com você. Tudo bem, só que dói. Dói mesmo. O filme é louco, rapaziada. O arquétipo da Manic Pixie Dream Girl, essa personagem feminina, excêntrica e espontânea, que aparece só pra tirar o protagonista masculino da monotonia. Mas se você reparar bem, 500 Dias com Ela faz algo brilhante ao subverter esse clichê. Summer não está ali pra salvar o Tom. Ela tá perdida também. Ela é um ponto de interrogação, não uma resposta. E é justamente por isso que esse filme trata dois adultos, com conta pra pagar, empregos estáveis e uma suposta autonomia, como se fossem adolescentes descobrindo o que é o amor pela primeira vez. Porque, emocionalmente, eles são adolescentes. O drama que vivem é a primeira grande decepção amorosa de quem ainda acredita que o amor precisa fazer sentido. Agora imagina se os dois simplesmente fizessem terapia. O filme dura 10 minutos e seria mais ou menos assim. Eu não quero nada sério, tá? Ah, mas eu estou procurando um relacionamento sério. Poxa, então melhor a gente não ir pra frente com isso, né? É verdade, senão vamos acabar nos machucando. É isso, rapaziada. Tá totalmente certo, mano. Rapaziada aí que é adolescente, tudo, é jovem ali. Tipo assim, eu também passei por isso já, mano. Acho que todo mundo passa por isso. Uma vez, pelo menos uma vez na vida, você tem que passar por isso. Só que às vezes você tem que passar por isso pra você aprender e tirar um aprendizado. Não que seja certo você sofrer. Até porque eu não acho certo ficar romantizando o sofrimento. Só que muitas vezes você tem que passar por uma decepção amorosa ali pra você entender e amadurecer como funcionam as coisas na vida. Como funcionam as coisas com outra pessoa. Muito interessante assim. Rapaziada que é jovem aí, assistam 500 Dias com Ela, tá? Podem assistir agora, eu tenho uma outra visão. Acho que eu vou até assistir de novo. Pra ver se eu ainda tenho o mesmo pensamento de lá de trás ou se mudou alguma coisa em mim. Mas provavelmente eu vou manter o mesmo pensamento, rapaziada. Os dois estavam errados ali, gente. Os dois erraram um com o outro e faz parte da vida. Às vezes isso tende a acontecer. Isso acontece. Mas também, homens, por exemplo, vamos pegar que isso infelizmente tem uma tendência maior a acontecer com homens do que mulheres, né? Que é o homem ficar frustrado porque o relacionamento não foi pra frente e fazer algo com a menina. Perseguir a menina, ameaçar e tal. Que isso daí não é certo. Se você faz esse tipo de bagulho, você tem que se fuder, cara. Você tem que se fuder, porque isso daí é crime. Perseguir mulheres, ficar ameaçando, tudo, não aceitar que o relacionamento acabou. Cara, tire isso como aprendizado. Siga a sua vida. Pra mulheres também o recado vale, mas com mulheres essa é uma coisa que tem menos chance de acontecer. Isso acontece mais com homens, tá ligado? Então siga a sua vida, tire isso como aprendizado, vá conhecer outras pessoas. O mundo é gigante, o mundo tem gente pra caralho, mano. Tem gente demais no mundo. Certo, rapaziada? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. E talvez essa seja a maior mágica de 500 Dias com Ela. É extremamente difícil fazer uma obra que converse tão bem com uma geração inteira, gerando debates tão intensos, opiniões tão divergentes e debates tão únicos. No fim, o filme é sempre o mesmo. Quem muda somos nós. E é exatamente por isso que ele permanece tão atual, tão relevante, gerando memes e discussões até hoje. A cena do expectativa versus realidade é impecável e genial até hoje. Quem sabe daqui uns 10 anos eu não faça mais um vídeo desse e eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar da minha percepção. Mas hoje eu penso que o Tom tava errado. E a Summer também. Todo mundo Eu falei, rapaziada! Eita! Errado, porque é impossível decifrar o código-fonte de um relacionamento perfeito. E a única coisa que eu tenho certeza é: nem garotos indie, nem garotas indie. Na real, entrar num relacionamento achando que você tá num filme indie é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Não, mentira, não é a pior coisa que poderia acontecer na vida de alguém, né? Pode acontecer coisa muito pior que isso. Eu só precisava de uma frase de efeito pra terminar esse vídeo, tá? Então, fica aí com um conselho de verdade. Aí, ó.
E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para mais coisas legais para assistir, você me segue no @olucasseixer e também no @aprofundideias lá no Instagram, onde você acompanha a rotina do canal e sabe quais são os vídeos que estão por vir. Esses nomezinhos que estão passando aqui do lado são o pessoal... É isso aí, família. Esse aqui foi o vídeo do Aprofundo. 500 dias com ela estragou a cabeça de uma geração inteira no amor. Vídeo muito interessante, vídeo muito bom. Retrata um tema muito sério. Molecada aí, adolescente aí, como eu falei mais cedo. Assistam esse vídeo. Se vocês quiserem, assistam um filme, né? Assistam um filme para vocês tirarem suas próprias conclusões também. Só que eu assino embaixo em tudo que ele falou aqui. Assino embaixo em tudo. O cara mandou bem demais. Gostou? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Estamos quase chegando a 1150 inscritos, família. Muito obrigado aí para quem tá se inscrevendo, para quem tá curtindo. Tamo junto, é nóis e até a próxima.